Bom, bom dia a todos, estamos super felizes aqui com a presença de todos. O Sente é um grupo da BDF, do IN, que tem como foco, né, fortalecer aqui o papel da mulher na área tributária, com treinamentos, com essas trocas, essas lives, essas reuniões, né? Então é um projeto que está aí com a Ana, que está aqui com a gente, né? Muito encabeçado pela Ana e que está cada vez mais ganhando força, né? Então a gente fica super feliz de ver aqui todo mundo conosco e todos são realmente muito bem-vindos para fazerem parte, né? Tanto da BDF, as mulheres do Sente, mas também de participarem sempre dessas reuniões. A gente grava, né? As reuniões elas vão ficar no canal da BDF no YouTube. Mas claro que ao vivo é sempre bom para a gente poder trocar figurinhas. E fiquem muito à vontade, tá? De comentarem. A gente vai tentando, na medida do possível, responder ou debater os pontos que vocês forem trazendo por aqui. A ideia é essa mesmo, tá? A gente vai ter uma parte mais expositiva, depois uma parte mais de debates, mas a ideia mesmo é a gente contar aí com a participação de todo mundo. E vamos falar de reforma tributária hoje, né? E do PLP 108. Na verdade, hoje é um dia bem emblemático, né, que está previsto para votação no plenário do Senado a partir das 2 da tarde, né? Já saiu notícias logo cedo sobre isso. O PLP ele é fundamental aqui na implementação da reforma tributária, né? E além de discutir que a gente vai tratar aqui, né, as questões de contencioso administrativo, arrecadação, fiscalização, ainda por cima, né, alterou e tenta alterar, né, diversos artigos da Lei Complementar 214 e traz ainda disposições que a gente vai falar ao final em relação ao ITCMD e ao ITBI. Então, é uma norma bastante complexa e que está, claro, né, ensejando muitos debates. O texto recebeu 517 emendas na CCJ, então está sendo bem desafiador acompanhar tudo, né, ter o track de tudo. A ideia aqui vai ser passar uma visão geral do último relatório, né? O que altera em relação ao texto anterior que a gente tinha do PLP 108 e, claro, né, a gente sabendo que tudo pode ou muitas coisas podem mudar aí durante a votação hoje no Senado e depois ainda concluindo a votação no Senado, o texto volta para a Câmara dos Deputados, que é de onde o texto é proveniente. Então, a gente ainda tem algumas etapas aí. E bora começar. Então, a gente vai primeiro para essa parte expositiva. Vamos começar com a Renata Cubas, que é sócia do Matos Filho, integra aqui o Comitê Executivo do Sente. Na verdade, todas as palestrantes e debatedoras, né, que estão aqui com a gente hoje são membros ou membras do Comitê Executivo do Sente. Rê, fica super à vontade aí para começar. Obrigada, Carla. Obrigada aí todos e todas presentes nesse nosso momento de estudos, né? Porque acho que todos nós estamos aqui sofrendo, sabendo que enquanto a gente se mata de estudar, entender e, como disse a Camila, aprender novas formas de ler o que a gente está vendo, pode estar mudando já o que a gente está vendo, né? Eu tinha ouvido falar até que tinha 700 intenções de alteração aqui nesse texto. O objetivo vai ser, nesses minutos, dar uma passada aqui com vocês no que veio de proposição para 214. Eu sei que é muita coisa, mas vou tentar pincelar, até porque alguns dos pontos vão ser tratados aqui pelas demais debatedoras, né? O primeiro ponto, acho que a gente tem aqui, nas alterações da 214, temas de split, fato gerador, alterações setoriais importantes que tentaram endereçar aí demandas específicas de setores, dos órgãos reguladores, situações de fiscalização e de conformidade que também foram endereçadas, né? A primeira, mais famosa, que sempre foi objeto aqui de discussão, também vai ficar para debatador, que é o saldo credor para debate logo mais, que é o saldo credor de ICMS, né? Sempre a gente esperando vê-lo regulamentado aí com maior previsibilidade, né? Sempre foi a dor de barriga de todas as reformas, né? O saldo credor e do sistema atual, e vai ser endereçado. Então, entrando aqui nos principais pontos que nos chamam a atenção, primeiro são os tratamentos favorecidos, né? Que a gente sabe que havia uma possibilidade de interpretação em que vários contribuintes
poderiam estar em mais de um tratamento favorecido, e não havia, né, previsão específica sobre o tema. A gente já tem isso em objeto de litígio em várias outras frentes, com o próprio, né, sistema atual, ICMS, PIS e COFINS, quando há 2 benefícios, discussões quando não há previsão específica sobre isso, e discussões quando há previsão específica, quando ela não endereça ou ela pode ser considerada ilegal, inconstitucional. E aqui a gente tem a alteração proposta de que seja aplicável não mais de um tratamento, eles não são cumulativos quando houver possibilidade de aplicação de mais de um, e uma gradação, né? Então, prevalecendo uma ordem estabelecida aqui na proposta. Então, primeiro, redução a zero de alíquota, depois suspensão com conversão em alíquota zero, depois isenção, diferimento, e, enfim, outras reduções de alíquota como ordem de preferência, né? E no caso dessa inexistência de previsão, aplica-se o que for o benefício o que for mais benéfico para o contribuinte, mas sem possibilidade de acumulação. Então, essa é uma novidade aqui importante. Outra com relação ao fato gerador, que a gente também tinha bastante dúvida, né? Não que tenha resolvido, mas que traz algum norte sobre o momento da ocorrência de fato tributável, quando a gente tem serviço de execução fracionada, né? Ou continuada. Então, dúvida, é o momento da emissão da nota fiscal, eu tenho serviços ocorrendo mensalmente, de forma continuada, preocupação de alguns setores, né, tecnologia, telecom, educação, diversos setores têm aí educação continuada, e aí também houve uma previsão da alteração do momento de ocorrência desse fato gerador, sendo, né, a primeira entre as 3 ocorrências, né? O objetivo é ter uma antecipação. Se ocorrer primeiro emissão de fatura, ou quando se tornar exigível o pagamento, ou no momento efetivo do pagamento, se houver um pagamento antecipado, né? E no caso de pagamento maior, com as regras normais de devolução, conforme o 38 da 214. E inclusão de uma previsão expressa também permitindo a apropriação do crédito referente a parcelas pagas antecipadamente. Havia muita dúvida aí com relação a essas parcelas também. Quando entramos aqui no split payment, também tivemos aí algumas novidades, né? Que a gente tinha uma obrigação de fornecer informações prevista e documentos ao meio de pagamento, sendo definida como sendo do fornecedor, né? O comentário, a nova proposição aqui, traz essa obrigação não para o fornecedor, mas para o originador da operação, né? Pode ser aquele que recebe e optou por não transmitir ao prestador de serviço a informação. Então, a gente tem aqui, né, nas transações de pagamento iniciadas pelo recebedor, ele pode não ter feito essa transmissão, e nessa hipótese, o fornecedor ou a plataforma digital deverá incluir no documento fiscal eletrônico informações que permitam essa vinculação da operação com a transação de pagamento. E aí foram estabelecidas penalidades para os prestadores de serviço de pagamento eletrônico e para as instituições operadoras de sistema de pagamento que descumprirem essa obrigação da segregação dos tributos, né? E algo também bastante importante que veio com isso é que o reiterado não cumprimento pelas instituições de pagamento também pode gerar penalidade imposta pelo órgão regulador dessas instituições de pagamento, né? Essa previsão aí traz bastante rigor aí para o setor e bastante necessidade de adaptação, né, para os meios de pagamento, para as instituições financeiras, indicando que essa prática está sendo vista em conjunto. Por isso eu digo, são construções que vieram do setor privado, mas vieram também dos órgãos reguladores, buscando tornar essas obrigações cada vez mais exequíveis na linha do que vinha vindo aí com a própria criação do split payment para tudo. Outro ponto aqui importante, que chama bastante atenção, é porque a gente sempre teve muito anúncio no sentido de que a gente teria tudo unificado e que seria importante ter tudo unificado em termos de domicílio eletrônico tributário, né? O DTE, e uma previsão que já havia na legislação da unificação com o domicílio eletrônico tributário, com a Receita Federal do Brasil, o Comitê Gestor do IBS, sem prazo e sem um procedimento específico para que isso ocorresse, né? Agora a gente tem aqui uma indicação de que essa unificação vai ocorrer apenas no âmbito do IBS,
E a unificação futura do DTE para o IBS e a CBS vai depender de uma implementação dos principais sistemas e de acordo entre os entes federativos, né? E aí a gente passa por aquilo que a gente sempre tem discutido de dificuldade dessas unificações. Somos, sim, o país da urna eletrônica, o país da nota fiscal eletrônica, mas a gente passou aí por 10 anos de debates da implementação da nota fiscal eletrônica com litígios, e algumas discussões que são da tecnologia da informação, né? Como eu brinco sempre, tecnologia também demanda tempo e ajustes, e acho que veio assim esse tipo de ajuste, né? Não adianta botar, 9 meses da gravidez, não adianta botar 3 grávidas juntas, não nascem em 3 meses o bebê. Acho que a gente está vivendo isso e pode viver outros adiamentos com relação ao que depende de tecnologia da informação de parte a parte, tanto dos órgãos reguladores que estão fazendo essas unificações, quanto as empresas, né, que estão fazendo as suas unificações e as suas conexões, a reformulação com seus 10, 20, 30 sistemas, com o sistema que vai prever a reforma. E aí, aliado a isso, acho que vem também a previsão de não se aplicar penalidade para quem não estiver cumprindo obrigação acessória no ano que vem, corretamente nessa fase de teste, né? Não tinha essa previsão, muitos achavam que nem precisava existir, mas pelo menos ela veio também como uma boa alteração. Dentre as importantes, também tem a das penalidades, né? Um capítulo referente à unificação de penalidades, que eu também não vou abordar aqui, porque vai ser objeto aqui do debate, mas a gente tinha aqui sempre o risco de que penalidades fossem tratadas de maneira diferente para a IBS e para a CBS, e aí, claro que o objetivo é aqui unificar e trazer maior previsibilidade. Ixi, tá dando um eco. Vocês estão ouvindo, ou não? Agora acabou. Fechou. Fechou? Maior previsibilidade, mas sempre vai depender, né, do aplicador da penalidade, porque hoje, mesmo nos âmbitos em que a gente tem um tipo de multa só, você tem jurisdições diferentes, tratando diferente uma mesma situação de uma mesma empresa, uma com maior leveza, outra com maior severidade do mesmo ato, né? Mas sigamos aqui. Temos aqui uma criação do Programa Nacional de Conformidade Tributária, no sentido de unificar, né? Não tinha uma previsão disso, mas havia referência já à nova relação fisco-contribuinte, né? Uma reforma tributária em que essa relação vai ser colaborativa e premiada, com possibilidade, né, de redução de penalidades, análise prioritária, de soluções de consulta, redução aí de burocracia de exigências documentais e procedimentos administrativos, e uma flexibilização de várias exigências recíprocas aí que existe aí nessa relação. Então, temos aqui o anúncio do novo programa. Novamente com a promessa, né, da consecução do que a gente espera dessa nova relação, né? Mas a gente sempre olha com o cuidado, porque essa relação vai depender muito daquela mudança cultural que a gente espera, né? Semana passada eu estava no tribunal e estavam aplicando multa de 150 quando a lei já tinha mudado para 100, dizendo que não tinha sido pedido isso, né? Embora a lei fosse clara no sentido que era retroativa a aplicação para todos os fatos que fossem os mesmos. Então, de novo, mudança de paradigma é preciso também nas ações e na cultura. Temos aqui previsão aqui para uso e consumo pessoal. A gente tinha ausente uma previsão que separasse a esfera de atuação da pessoa física como contribuinte da esfera como consumidor final, né? E como proposta veio essa determinação de que a aquisição e fornecimento de bens e serviços por pessoa física que não sejam relacionados ao desenvolvimento da sua atividade econômica sujeitam-se às mesmas regras aplicáveis aos não contribuintes, né? Então, a inclusão de uma nova regra de não cumulatividade, determinando que, se não houve créditos na entrada de bens e consumo, o contribuinte pode excluir da base de cálculo o valor da aquisição do bem, caso ele realize a sua alienação, desde que seja possível identificar de forma inequívoca o bem.
E também uma indicação que também serão considerados bens de uso e consumo pessoal aqueles que sejam relacionados à aquisição ou manutenção de bens que são os definidos em lei: joias, pedras, metais preciosos, obras de arte, bebidas alcoólicas, a lista ali da lei, derivados do tabaco, armas, munições, serviços esportivos e estéticos. Ainda sobre os documentos fiscais, a gente tem aqui uma previsão para fins de simplificação que um ato conjunto do comitê e da Receita pode autorizar uma emissão de documento consolidado, quando antes a gente tinha uma previsão de obrigatoriedade da emissão dos documentos pelos dois entes, né? E então, a gente entra aqui também numa alteração para o imposto seletivo, em que a gente tinha a previsão de alíquota uniforme para tudo, menos para fumígeno e bebidas alcoólicas, que eram gradativas, e uma previsão do seletivo integrar a base de cálculo do IBS e da CBS, né? Com ausência de especificação sobre importação. Aí a gente teve uma determinação de que a base de cálculo do IS na importação dos fumígenos com a alíquota do IS vai ser maior entre a de referência e o valor aduaneiro. Uma determinação expressa de que a base de cálculo do IS na importação deles também será esse valor de referência, e de que o valor do imposto seletivo vai integrar a base do ICMS, e a inclusão das bebidas açucaradas na previsão dessa alíquota gradual e não uniforme, né? Aqui entrando já em setores específicos. Tivemos várias alteraçõezinhas aqui em setores específicos. Eu começo com as plataformas digitais, porque ela também ela traz essa responsabilidade solidária que estava prevista conforme fossem fornecidas informações específicas, caso o fornecedor ou residente ou domiciliado do país não registrasse a operação em documento fiscal, e a plataforma não fornecesse informações mínimas ali da operação, né? Então, aqui, a inclusão vem no sentido de que, caso esse fornecedor ele não emita esse documento em 30 dias, a plataforma deve emitir e pagar os tributos, né? E se o split for viável, as informações corretamente transmitidas, a plataforma não será responsável pelo recolhimento dos tributos, também permitindo que ela escolha ser a substituta tributária, né? Com a anuência do fornecedor, ela pode fazer essa opção, emitindo documentos fiscais. E aí vem uma série de alterações específicas, que eu vou tentar citar para ficar aqui no meu tempo, de tratamentos favorecidos. Eu sei que aqui o nosso objetivo não é entrar muito nos setores, mas só um pouquinho para passear por eles. A gente teve aqui definição de regras de energia, com inclusão de situações específicas para consumidores livres, operações na Câmara de Comercialização, e inclusões de operações de importação no diferimento. Nas operações de bens imóveis também vieram situações específicas sobre permuta, especificando que permuta somente entre imóveis, e ajustes aqui com relação às previsões de redutor. No arrendamento, locação e cessão temporária, a gente tinha aqui tributação de arrendamento específico para essas três, sem um esclarecimento, que agora veio de que essa referida previsão da tributação do arrendamento, da locação e da cessão temporária se restringe a operações com bens materiais, não abarcando serviços, e esclarecendo que locação não é um serviço, né? Também aqui no imobiliário. Algumas inclusões também, né, tinham um rol de operações para combustíveis lubrificantes derivados de petróleo, e aí a gente teve aqui inclusão de possibilidade aqui de adiar algumas inclusões para alguns setores, algumas coisas específicas para gás natural, biometano, GNV, e possibilidade também de ter ato conjunto futuro para comitê e Receita preverem suspensão de IBS em operações incidentes com também hidrocarbonetos líquidos, derivados de petróleo, não combustíveis, gás naturais. Essas aberturas estão vindo muito para transições, né? Transição energética, e acho que a gente vê isso de uma forma geral, uma abertura para suspensão futura aqui no setor. Hotelaria, a gente teve os restaurantes sendo equiparados a hotéis, aí, né? O regime de restaurantes aplicáveis a
a alimentação e bebidas, então, fornecimento de alimentação e bebidas aplicadas para hotelaria e restaurantes e bares fica idêntico, e não tem, saímos aqui de uma dúvida também apresentada pelo setor. Tivemos aqui também, com relação ao fornecimento... isso aqui era genérico, eu deveria ter mencionado antes, desculpa, mas tem que fazer com colinha, né, gente? Muita informação. No fornecimento não oneroso de bens, a gente tinha uma previsão genérica indicando que incide o IBS, a CBS, no caso de fornecimento não oneroso, ou que fosse a valor inferior de mercado, nas hipóteses da lei complementar. E agora veio o detalhamento dessas hipóteses de tributação de fornecimento não oneroso abaixo do valor de mercado, para pessoas físicas contribuintes, que sejam sócios, acionistas, administradores, membros do Conselho de Administração Fiscal, comitês de assessoramento, empregados cônjuges, aquela abertura maior especificada para o que é a pessoa relacionada ao bem não oneroso, e inclui a possibilidade de o regulamento dispor sobre critérios simplificados e opcionais para a tributação do fornecimento não oneroso de bens e serviços, que seja para contribuinte, pessoa física, sócio, acionista, enfim. Essas pessoas. É outra que também traz uma lição de casa aí para a gente, em termos genéricos aqui, na parte geral. Tivemos para aeronaves também, o sistema de admissão temporária, o que era aplicável para aeronave também está aplicado para componentes e motores, partes e peças. A alíquota zero, que estava prevista para pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista, tinha uma previsão aqui que se aplicava só para a pessoa que fosse, a pessoa com deficiência, mas que pudesse dirigir o automóvel. E agora ela estabelece também que vai se aplicar para alguém que use câmbio automático, né? Transmissão de câmbio automático será considerada adaptação também caso a pessoa com deficiência seja impossibilitada fisicamente de dirigir com câmbio manual. Tem algo especificado, também dando uma ideia para a gente que quando se faz a restrição, ela está sendo cada vez mais interpretada de uma forma ainda mais restritiva, mesmo numa situação dessa, que era, né, aquelas situações mais óbvias de manutenção aí, de isenções e de reduções, mostrando que isso vem aí de uma forma importante. A gente tem ainda, com relação aos setores, energia, hotelaria, plataforma, os que foram os mais diretamente alterados. Temos aqui definição de regras gerais com Zona Franca de Manaus também, mas setor, mas são operações específicas. A gente não tinha um tratamento, agora a gente tem uma consolidação e uma harmonização aqui, de certa forma, com a SUFRAM, né? A gente tem uma proposição, né, de definição de saldo devedor do IBS, que serve de base de cálculo para a apuração do crédito presumido na saída de bens da indústria incentivada localizada na Zona Franca. Também determinação que o split payment vai observar os incentivos de Zona Franca e previsão de que a SUFRAMA exercerá as atividades de fiscalização do cumprimento do PPB e outros compromissos assumidos pelo sujeito passivo. Com a legislação atual, de certa forma, sem prejuízo que a administração tributária trate do que tem que tratar nesses processos. E as administrações tributárias podem apresentar pedido para que a SUFRAMA instaure incidente de verificação de cumprimento do PPB ou compromisso assumido aqui nesses períodos. Então, também, de novo, para alguns esclarecimentos que vieram aqui sobre esse tema. Tem aqui previsão para o processo de consulta, né? Previsão do procedimento de consulta que deve ser proferida num prazo definido em regulamento, né? E determinação de natureza vinculante do entendimento para a administração tributária, suspensão de ação fiscal e caráter definitivo, solução de conjunta aqui de Receita Federal e Comitê Gestor, e aí o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, que não tinha uma previsão específica referente à sua competência, e passa a ser, e pode ser requerida agora pelo Comitê Gestor. Eu vou finalizando esse panorama aqui
geral, que acho que a gente viu, tem alterações aqui de fato gerador, e de várias demandas específicas aqui de setores, responsabilidade, conformidade, para a gente entrar, devolvo aqui para a Carla, para Ana Cláudia falar um pouquinho dessas alterações agora específicas do processo administrativo. Obrigada, gente. Renata, obrigada. Nossa, é desafiador, né? Passar. Tô aqui fazendo the flash, porque não finaliza. Exatamente, não, mas é isso, é desafiador a gente conseguir passar por todas as alterações, né? Mas eu acho que você passou, você deu um panorama geral e isso ajuda muito, né, na leitura. Tem um ponto que eu tenho discutido e que me chama a atenção, Rei, que é a questão dessas operações não onerosas, olhando especialmente para os cost sharings, né? Os compartilhamentos, os contratos de compartilhamento de custos e despesas, porque é uma prática, né, que a gente sabe super normal, recorrente e bastante importante em termos de governança, né, das empresas e das estruturas. E que não, assim, a princípio, se a gente for olhar para o texto da lei, tributa, né? Não tem uma regra de exceção atualmente disposta para os cost sharings. O que me leva. Eu tenho uma esperança, né? Não sei qual é a sua opinião, mas eu tenho uma esperança que, eventualmente, no regulamento, por conta dessa possibilidade que a própria Lei Complementar 214 traz de ter exceções, né, a essa regra para operações não onerosas em situações específicas, eventualmente os contratos de cost sharing poderiam estar abarcados aí numa regra de exceção ou de simplificação, né? Porque enfim, ainda que a gente fale que o débito vai ter crédito, enfim, né, a operação vai ser nula do ponto de vista tributário, tem uma questão financeira, tem uma questão de compliance, de complexidade, né, para esses contratos de compartilhamento de custo. E eu tenho, enfim, né, a gente conversando com os clientes, você com certeza também Rê, deve ouvir muita preocupação em relação a isso, né? O fato econômico, ele está ali, ele não está, foi a base de algumas discussões do co-sharing no sistema atual, né? Exato. E eu acho que a preocupação que a gente tem é o seguinte, né? Quanto mais a gente tem esse tipo de raciocínio e as discussões de exceções ou não, a gente pode começar a reconstruir um novo sistema do PIS e da COFINS, só velhos problemas com novos nomes só, né? Então, se lembrar, eu não falei aqui, né? Falha minha, teve também alterações no financeiro, veio as alíquotas do sistema financeiro ali Do 10,85 sistema financeiro. até 2033 para 12 ali, e alguns esclarecimentos com algumas desonerações do passado. Mas acho que a gente está num momento em que, o que vem no texto de uma maneira mais rigorosa e o que vem de emendas mostrando uma resistência volta para aquele ponto cultural que abre espaço para, de novo, porque a gente está aqui num painel de litígios, né? Somos todos litigators, atendemos aí as fiscalizações e às vezes até uma situação que eu leio como na propositura do texto aqui, falando, isso aqui tem o objetivo de mitigar ou de reduzir litígio, e eu termino pensando assim, será? Não sei, porque conforme eu li, eu já achei umas 10 possibilidades de litígio. Aí eu conversei aqui com a Ana, achei mais 20. Pensando de É, parte a parte, sentando de um lado ou do outro, na defesa de direitos, de situações, né, contratuais de longo prazo, formas de existir, a gente está exato. em E repensar a é, forma de existir. eu acho que é o desafio da própria interpretação de uma norma completamente nova, né? E que ainda gera muitas dúvidas. Mas vamos ouvir então a Ana falar um pouquinho de contencioso, especialmente aí o contencioso administrativo, né, Ana? A Ana Cláudia, ela é conselheira do CARF, presidente do Aconcarf. Ana, uma honra ter você aqui conosco. Aproveitar para comentar, né, que agora em outubro temos o Aconcarf Lisboa. Muito, estamos muito animados. E em dezembro vai ter a Aconcarf em São Paulo, em parceria com a BDF e o INSPER, né, Ana? Muita coisa boa. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo aí à frente da Aconcarf, levando tanto conhecimento para, enfim, para esse mundo afora. A palavra é sua. Muito obrigada.
Bom dia, gente. Obrigado, Carla. Agradeço mesmo pelo convite de estar aqui. Eu acho que o centro ele tem uma qualificação muito grande. Falar aqui com vocês é uma grande honra. Agradeço a Ana Monguilô também, minha quase xará, né? Parabenizo pelo centro que ela tem liderado e agradeço ao BDF também, que mais uma vez nos proporciona esse espaço. Bom, falar do contencioso é uma parte que eu gosto, porque é o meu trabalho do dia a dia, ela tem muito a ver também com a própria associação e do ponto que a gente está falando. Já tem mais de um ano que eu lembro das muitas críticas que eu fiz ao PLP 108, e acho que agora é o primeiro momento que eu venho e também faço elogios às alterações que ocorreram com relação ao contencioso. As alterações, elas são pontuais, às vezes até passam quase despercebidas, elas não alteram a estrutura toda em si, mas eu acho que elas acabam conferindo um pouquinho de segurança jurídica, que é o que a gente precisa, né? Que a litigiosidade vai aumentar, como a Renata bem falou, parece que é um fato. Então, que a gente consiga trabalhar dentro desses litígios uma forma de achar um pouco mais de segurança dentro das respostas que a gente precisa do Estado, né? Bom, inicialmente, o PLP 108, ele traz algumas mudanças na fiscalização, ele não detalha, mas ele fala que se eu tenho mais de uma administração tributária interessada naquela fiscalização, eu tenho que trabalhar de forma conjunta e integrada. Eu tenho que ter uma cooperação entre essas administrações tributárias. Ele não diz exatamente como e também não diz se eu vou ter, por exemplo, a nulidade de um auto de infração que venha a ser lavrado conjuntamente sem ser feito em cooperação. Mas ele deixa um pouco implícito aqui, que se eu não trabalho em cooperação e se mais de um ente tem esse interesse, aquela minha fiscalização ela pode vir a ser alegada como nula ou ela pode ser invalidada posteriormente. Depois disso, o processo em si, ele é tratado a partir do artigo 67. Eu vou fazer um parêntese aqui, que é algo que quem já me viu dando aula de processo tributário me vê falando muito, e eu gosto de falar nisso. O PLP 108, ele traz o processo administrativo tributário. Hoje, a gente tem o processo administrativo fiscal. É uma mudança bem pequena quando eu saio do fiscal para o tributário, mas é uma mudança axiológica que ela tem uma importância prática. Eu preciso estudar velhos doutrinadores, não chamando as pessoas de velhas, mas eu preciso pegar uma doutrina mais conservadora para eu entender. Quando eu falava em processo administrativo fiscal, eu tinha uma personalização de quem era o fisco. Eu tratava o fisco como um ente personificado. E aquele ente personificado que eu falava, você está litigando contra quem? Ah, sou eu contra o fisco, né? Parece até que tem uma pessoa que chama fisco, né? A gente colocava um bonequinho ali e falava, esse aí é o fisco. O professor Acilde Jorge Costa, ele falava o seguinte, olha, quando eu personifico o fisco, eu estou enxergando nele um direito de ser dono do meu patrimônio, caso ele venha a tirar esse patrimônio de mim. Quando eu tiro do fisco essa personificação e eu passo a tratar de um processo administrativo tributário e não um processo administrativo fiscal, que é a mesma coisa que a comissão de juristas presidida pela ministra Regina Helena fez, eu falo que o tributo ele é do Estado. Eu coloco aqui dentro da minha relação uma relação jurídica que eu, contribuinte, tenho junto com o Estado. Eu coloco aqui na minha relação uma indisponibilidade do meu interesse público e uma supremacia do meu interesse público, algo que eu não tenho quando eu enxergo a minha relação, quando sendo uma relação tratada quanto fisco. É uma diferença axiológica, mas que ela levanta umas premissas quanto à necessidade da gente observar todos os direitos e garantias aqui dentro, como eu vou observar em qualquer relação que eu tenho da administração pública com os administrados, no caso aqui, os contribuintes. Então, eu faço elogios para quem fez essa pequena mudança de tirar o processo fiscal e colocar o processo tributário. A gente começa, então, também com uma parte muito importante, que o antigo PLP 108, ele dizia que a autoridade lançadora ela poderia alterar o lançamento em caso de vício sanável. Isso aqui era um grande absurdo, ele foi alvo de diversas críticas por vários motivos. Primeiro, o que é um vício sanável?
A gente não tem essa certeza. Hoje, qualquer pessoa que venha estudar a jurisprudência do CARF consegue pegar vários acórdãos com entendimentos diversos de aquele vício ser sanável, não ser sanável. E eu tenho um outro ponto. Quando eu falo em vício sanável e alteração do lançamento, eu estou falando em direito material. A proposta que eu tenho do PLP 108, aqui dentro dessa parte do processo tributário, é que eu fale de parte processual. Eu não tenho uma autorização do constituinte para que eu venha a traçar normas de direito material aqui nessa parte. Então, ainda que eu tivesse essa autorização, eu ficava com algo meio complexo. Eu dizia que depois que eu apresentei a minha impugnação, se a pessoa que estava ali analisando aquele lançamento via que eu tinha um vício sanável, eu poderia de ofício fazer essa alteração. Eu não posso fazer essa alteração ela livremente. O CTN hoje ele tem balizas que são muito específicas com relação ao nosso óbice de alterar o critério jurídico do nosso lançamento. É claro que o STJ ele trouxe uma definição em sede de recurso repetitivo do que seria essa alteração do critério jurídico. É uma definição do STJ que eu, a princípio, discordo, que ele equipara ao critério jurídico a um erro de direito no lançamento. Alguma parte da doutrina fala que, quando eu altero o critério jurídico, eu poderia ter tanto uma alteração de direito quanto de fato, que a alteração de direito em si, ela não necessariamente vai coincidir com uma alteração do critério jurídico. É a doutrina, por exemplo, sustentada pelo professor Chueri e que eu entendo como sendo uma ideia mais coerente com o critério jurídico. De toda forma, o STJ ele definiu, em sede de recurso repetitivo, que eu não poderia alterar, fazer uma alteração de direito no meu lançamento. Isso é por um motivo óbvio. Se eu já tive o lançamento, se eu, contribuinte, eu já vim ali me defender de uma determinada parte jurídica, eu não posso agora sofrer uma alteração e ter que me propor a defender de algo que eu não apresentei a minha impugnação, sem ter aquele direito que venha a ser repetido. Aqui eu teria uma alteração de um vício sanável, que poderia, inclusive, dizer respeito da minha alíquota, podia falar da minha base de cálculo, não necessariamente quantitativamente, mas qualitativamente, eu poderia falar da minha base de cálculo, eu poderia alterar motivos de fato, motivos de direito, que se fundou a minha autuação, tudo isso após a apresentação da minha impugnação. É claro que eu não teria aqui um novo direito a apresentar uma outra impugnação, eu teria apresentado uma defesa sobre alguns fatos, sobre algum direito, sobre alguma base de cálculo, e depois eu teria essa alteração. Com muita sorte, essa disposição ela foi retirada do PLP 108. Era uma alteração que certamente seria alvo de alguma ação declaratória de inconstitucionalidade, porque era bem visível essa inconstitucionalidade. Então, agora eu não tenho essa possibilidade de que eu possa alterar por um vício sanável do lançamento. E aqui eu crio uma certa situação de segurança jurídica muito importante para essa fase aqui que a gente tem de litigância. Com relação às provas, o PLP 108 novo, ele fez uma alteração tão pequena, mas que eu achei extremamente importante. O projeto, a redação, ele segue exatamente o que eu tenho hoje no decreto 70235, que são algumas coisas discutíveis de quando eu posso apresentar a prova em segunda instância. Então, ele dizia, olha, posso apresentar a prova em segunda instância após apresentada a minha impugnação, se eu tiver uma impossibilidade de apresentação no momento adequado, junto à minha impugnação, por justa causa, força maior, fato ou direito superveniente. Na redação antiga, depois de direito superveniente, ele tinha a expressão devidamente demonstrado. Essa expressão bem sutil, devidamente demonstrado, foi retirado. Eu acho uma boa disposição. Devidamente demonstrado gera um ônus muito maior para o contribuinte. E é um ônus que hoje, por exemplo, eu não tenho ali no âmbito do CARF. O decreto 70235, ele não está me exigindo que eu tenha uma justa causa, uma força maior, um fato ou direito superveniente devidamente demonstrado.
Então, é uma alteração sutil, mas que eu acho extremamente oportuna e, com certeza, nos mostra que está andando rumo a alguma segurança jurídica. Passando nisso, a gente chega à parte da vinculação aos precedentes vinculantes. Essa parte muito me interessa, é exatamente esse o título do meu livro, que com muita alegria eu vou lançar agora lá em Lisboa, que é a vinculação dos precedentes vinculantes junto ao processo administrativo tributário. Eles seguem aqui o que a gente tem hoje no Decreto 7235, o que eu tenho no regimento interno do CARF, sem tantos detalhamentos com relação ao regimento interno do CARF e muito com o que a gente tem em relação ao Código de Processo Civil, com relação ao que eu estou vinculada de forma obrigatória a aplicar dentro do meu processo administrativo tributário. Teve só uma alteração que eu confesso para vocês que, apesar de ser a parte que eu tenho um conhecimento maior, que é até a parte do meu livro, eu não consegui muito entender o motivo pelo qual essa alteração foi feita. De toda forma, ela não causa maiores problemas. Antes, eu dizia que dentro os precedentes vinculantes, que eu estou obrigada a seguir, eu deveria seguir todo o rol do artigo 927 do CPC. Se você abre hoje um livro de qualquer processualista, com exceção do professor Lenny Streck, talvez, que ele tem uma certa divergência com essa parte dos precedentes vinculantes, ele tem uma doutrina que diverge, os demais processualistas eles vão falar assim, olha, o artigo 927 do CPC, ele trouxe o rol de precedentes vinculantes. Então, se hoje eu quiser dar uma aula e falar para os meus alunos o que é um precedente vinculante, eu vou abrir o artigo 927 e vou falar, olha, tudo isso aqui que está no 927 é o que a gente chamaria de um rol de precedente vinculante. As decisões do STF em controle concentrado, os enunciados de súmula vinculante, os acordos em incidente de assunção de competência ou resolução de demanda repetitiva, o recurso especial extraordinário repetitivo, as súmulas do STF em matéria constitucional, do STJ infraconstitucional, orientação do plenário ou órgão especial que eles estiverem vinculados. A nova redação do 108, ele tira o 927 integral e ele fala do 927, inciso 3. Esse inciso 3 era um inciso que, no meu livro, eu tenho algumas críticas com relação a ele, eu vou até aqui já fazer uma alteração no livro que ainda não foi lançado, que eu falava assim, bom, esse IAC e esse IRDR, que ele é tratado aqui no CPC como um precedente vinculante, o regimento interno do CARF ele não tratou, ele não fala, ele deixa uma lacuna. E aqui o PLP 108, ele traz justamente isso que eu falava ali no meu livro, e ele coloca esse inciso 3 como um precedente vinculante para que o processo administrativo tributário do IBS tenha como observância obrigatória. Além disso, a nova redação incluiu mais 2 incisos como precedente vinculante e fala que o julgador é obrigado a observar as súmulas que forem editadas pelo Comitê Gestor do IBS e as decisões da Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo, que é a parte que a Suzy vai falar logo após. Antes dizia só que cabia um incidente de uniformização se essa decisão não aplicasse os atos vinculantes do comitê gestor, e agora eu não tenho mais essa determinação. Antes eu também tinha uma obrigação de ouvir a Fazenda Pública antes da aplicação do precedente vinculante, e agora eu não tenho mais essa obrigação. Esse é um outro ponto que eu também trato no meu livro, que eu falo que no âmbito do CARF, hoje a gente é obrigado a aplicar o precedente vinculante, e eu acredito que, em respeito ao contraditório e ampla defesa, que são os princípios constitucionais que eu preciso observar no meu processo tributário, eu deveria abrir vista às partes para que elas se manifestassem sobre eventual distinct, naquele caso, ou que eu não tivesse que fazer aquela aplicação do precedente. Isso não existe no âmbito do CARF, mas eu acho que deveria existir. Bom, antes o PLP 108, ele tinha uma previsão de um recurso que eu ia interpor para a Câmara Superior do IBS,
agora ele altera esse recurso e ele passa a chamar de recurso especial, o que é muito bom. Se eu tenho um recurso especial ali no âmbito do CARF, que eu tenha também um recurso especial aqui no âmbito do IBS. Ainda que tenha sido uma mudança só do nome, ela já é uma mudança que ela anda no caminho da gente ter uma uniformidade entre os ritos. Com relação à previsão do rito sumário, a antiga redação do PLP 108, ela dizia que ato do comitê gestor ia definir o que era esse rito sumário de contencioso de baixo valor. Agora, a nova redação do PLP 108, ela já traz uma definição dizendo que, tudo bem, o ato do comitê gestor vai dizer o que é o contencioso de baixo valor, mas esse valor deve ser fixado em âmbito nacional e não pode ultrapassar 1.000 UPFs, que é a Unidade Padrão Fiscal de Tributo. Ou seja, o próprio legislador ele já traz aqui um padrão, que eu tenho que, não posso ultrapassar esses 1.000. Isso é muito bom, para que eu não deixe ali, por meio de um ato infralegal do comitê gestor, que ele fique livre para dispor de qual que seria exatamente esse valor do contencioso de baixo valor. Então, acho que é uma mudança bem importante. Passando para o recurso de ofício, é uma parte que eles deram muitas mudanças com relação à redação. Eu não sei exatamente quem fez isso, mas eu confesso que toda a redação do novo relatório do PLP 108, ela está mais clara. Ela tem uma redação que você lendo, você percebe mais clareza na própria redação de quando eu vou interpor ou de quando eu não vou interpor, quando eu não vou ter um recurso de ofício. Então, a redação antiga, ela falava assim, olha, tem alguns casos que eu dispenso a interposição do recurso de ofício. A nova redação, ela fala, não cabe recurso de ofício nessas hipóteses. E, de fato, eu não estou fazendo uma dispensa do recurso de ofício nessas hipóteses que estão aqui descritas em 5 incisos, salvo engano. Eu estou falando, são as hipóteses em que realmente não há o cabimento do recurso de ofício. Então, acerta que o legislador, quando ele faz uma alteração dizendo que antes não era, que eu faria a dispensa da interposição e que agora eu falo que eu não tenho o cabimento do recurso de ofício. Ele inclui mais 2 disposições também de quando não são cabíveis o recurso de ofício, que seria a decisão unânime contrária à Fazenda Pública, que tenha observado um precedente vinculante, e o processo administrativo sujeito ao rito sumário, ele também não tem o cabimento do recurso de ofício. O recurso de uniformização, ele ganha agora um novo prazo, que passa a ser de 10 dias, e expressamente diz que tanto fazenda e quanto contribuinte, eles vão ter direito a interpor esse recurso de ofício. Antes ele dizia só que o comitê gestor que diria quem ia ter legitimidade para interpor esse recurso de ofício, e agora o legislador já fala que é fazenda e contribuinte. Antes ele dizia que esse recurso ele precisava de um paradigma que tivesse sido publicado no máximo há 5 anos, e esse teto agora dos 5 anos ele deixa de existir. É uma previsão que não existe no CARF também, para que eu tenha um limite temporal de qual paradigma eu poderia usar no caso, e eu acho que é válido que eu não tenha esse limite de anos. Nem sempre é fácil encontrar um paradigma para que eu tenha a interposição de um recurso, e às vezes, efetivamente, eu vou ter uma matéria que ela é pouco julgada e que ela pode ter um paradigma de mais de 5 anos. Isso não quer dizer que a matéria esteja antiquada. Com relação ao pedido de retificação, ele é equivalente ao nosso embargo de declaração atual. Antes, ele só falava que eu teria um direito ao pedido de retificação, mas ele não falava exatamente em qual momento, em quais ocasiões. Agora ele traz de forma mais detalhada quando que é cabível o nosso pedido de retificação, que é bem equivalente ao nosso embargo de declaração. Eu acho que ele poderia ter aproveitado para colocar o nome embargos de declaração, mas ele manteve o pedido de retificação.
Com relação ao incidente de uniformização, é um incidente interessante, a gente não tem hoje em dia esse incidente, não sabemos, eu mesma não me arrisco a dizer se é algo que vai dar certo ou se vai ser um tiro que saiu pela culatra, mas ele traz agora a previsão que eu vou ter um incidente de uniformização para matéria repetitiva, de jeito como ele já falava, e também para observância de provimento vinculante. Se eu tiver um incidente de uniformização para uma matéria repetitiva, eu não tenho a suspensão da exigibilidade do nosso crédito tributário, e se eu tiver um incidente de uniformização, porque não houve a observância de um ato vinculante do comitê gestor, aí sim eu tenho aqui a suspensão do crédito tributário. Bom, com relação aos órgãos de julgamento, eles mantêm os órgãos de julgamento do Tribunal do IBS todos como virtual. É uma parte que eu já tenho dito isso há algum tempo, que eu confesso que eu me sinto estranha lendo isso aqui, porque eu, como a Concarf, tenho sido extremamente demandada por advogados que tanto brigam com o nosso plenário virtual ou com as nossas sessões virtuais. Os advogados direto vêm e falam, Ana Cláudia, briga lá no CARF, não pode, tudo virtual, plenário virtual. Eu falo, mas pessoal, o Tribunal do IBS ele é 100% virtual, vocês têm que brigar lá aqui, ó. Aqui no CARF uma coisa ou outra é virtual, vocês estão brigando com a pessoa errada. Mas, enfim, a parte boa aqui que manteve virtual e ele acrescentou a palavra síncrono. Antes sequer dizia que seria síncrono, ou seja, podia ser um julgamento virtual e assíncrono também. Então, que bom que agora pelo menos ele é síncrono. Antes dizia que o contribuinte ele teria direito à sustentação oral e audiência com o julgador, e agora ele inclui mais um direito para o contribuinte, que é um direito óbvio, mas que é bom que a lei fale, que eu tenho o direito de apresentar memorial também. Antes não tinha assegurado que eu teria um direito de apresentar memorial. Com relação aos próprios conselheiros do Tribunal do IBS, ele também traz algumas disposições novas que me parecem que são interessantes. Eu não vou detalhar todas. Com relação ao julgador do Tribunal do IBS, que seja representante da Fazenda, antes, obrigatoriamente, ele tinha que ter experiência em julgamento de processo tributário. Agora, preferencialmente, ele vai ter que ter experiência com processo tributário. Antes, eu falava que as hipóteses sobre perda de mandato, elas iam ser previstas pelo comitê gestor, e agora o próprio PLP 108, ele já traz quais são as hipóteses em que eu tenho perda de mandato desse julgador e que eu tenho uma hipótese de renúncia tácita por esse julgador. E por fim, aqui, para encerrar minha fala, até ultrapassando meu tempo, mais um ponto que eu também, no congresso da BDF, eu fiz a mesma coisa, já tinha acabado meu tempo, e eu falei, gente, eu preciso só de um minutinho para falar do Comitê de Harmonização e de uma mudança que tinha do PLP 108 da Câmara para o Senado, que antes lá na Câmara eu falava que o Comitê de Harmonização ele ia servir para a uniformização do IBS e da CBS. Quando ele foi para o Senado, eles incluíram uma palavra que para mim fez toda a diferença. Eles falaram que eu ia fazer uma uniformização da jurisprudência do IBS e da CBS. Quando eu falo em uniformizar a jurisprudência, eu estou falando em um órgão que vai analisar julgamento. Antes eu falava de um órgão que ele não ia analisar julgamento. Ele era um órgão que ele parecia muito mais com um órgão consultivo do que um órgão de julgamento. E era por isso que ele não era paritário. E era por isso que estava certo ele não ser paritário. E é por isso que está certo ele se manter não sendo paritário. O Comitê de Harmonização ele não foi feito para ser um órgão de julgamento. Parece até nessa parte que talvez o legislador tenha me escutado, e ele pega todo o artigo 111 a 113 e ele tira de dentro do Tribunal do IBS e ele coloca lá dentro da parte que ele fala da consulta. Ou seja, de fato, o Comitê de Harmonização não é órgão de julgamento, ele não faz parte do Tribunal do IBS, ele não faz parte dessa parte que a gente fala do contencioso, e ele está tratando muito mais de uma fase em que eu faço uma consulta à administração tributária.
Então, eu retiro daqui o comitê de harmonização e eu coloco lá junto com a consulta tributária, que eu entendo que foi um acerto. Eles colocam aqui na justificativa que talvez tivesse uma leitura errada, mas na verdade eles que tinham errado, e agora me parece que eles fizeram um acerto em retirar o 111 a 113 do comitê, que falava do comitê de harmonização daqui, e colocando lá perto da consulta. Bom, eu finalizo aqui, eu dei uma pincelada em todas as mudanças, acredito que foram positivas, que poderiam ainda ser melhores. Eu, daqui a pouco, estou indo já para o Senado, eu tenho lá dentro algumas pautas que dizem respeito muito aos conselheiros do CARF. Então, não são tão de processo, mas quem sabe a gente ainda consegue trazer algumas melhorias para nós, conselheiros, também. Então, eu agradeço. Obrigada, gente. E eu fico à disposição também, qualquer dúvida. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Eu acho que esse ponto da harmonização é um ponto bem desafiador, né? Como harmonizar, pensando aqui em IBS, CBS, município, estado, é, esse é um dos pontos que a gente, né, quem está aqui do outro lado, especialmente até quem não trabalha no contencioso, né, mas está aqui na consultoria, na interpretação das normas, na análise de jurisprudência, administrativa, fica com muita fica de fato inseguro em relação a isso, né? Então, eu também vejo com bons olhos essa nova movimentação que teve no PLP 108. E já vou passar aqui para a Suzy, que vai falar e aprofundar um pouquinho mais aqui. Vamos entrar nessa rodada de debates agora, tá, pessoal? Então, a gente teve essa parte de exposições e vamos entrar aqui na fase de debates, já abrindo com a Suzy. A Suzy, que é sócia do GHBP, Gomes, Hoffman, Belucci, Piva Advogados. Suzy, fica super à vontade. Obrigada por estar aqui conosco. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes que nos assistem. Uma alegria estar em mais esse encontro, né, da PDF, da Ciente. É uma alegria estar aqui. Bom, eu posso falar que eu fiquei feliz com a nova redação do PLP 108. Com certeza algumas coisas melhoraram, mas muito menos do que poderia ter melhorado. Muito menos. O tribunal do IBS continuou gigante, ou seja, nós vamos ter um tribunal com mais de 500 julgadores, não esperem menos que isso. O comitê de seleção diminuíram as exigências, ou seja, como eu falei, na audiência lá no CCJ, vai ser cabide de emprego, porque nós teremos o teto para quem for julgador e vai ser cabide de emprego, porque eles não estão colocando nenhum critério que realmente tragam pessoas técnicas. Então, a gente tem um problemaço aí. E uma série de outras questões que poderiam ter sido melhoradas e não foram enfrentadas. É lógico que melhorou a redação, sem sombra de dúvida, em muitas coisas, mas muito mais poderia ter sido feito e a gente avisou, né? Não é porque a gente não avisou. Falamos com o senador, pedimos emenda, fomos em audiência. Então, assim, o que mais a gente poderia fazer, não sei, né? Mas, e eu acho que em vez de eles tentarem solucionar e caminhar no PLP 108 para um tribunal único para que em um futuro próximo e não no futuro remoto a gente pudesse ter um tribunal único para julgar IBS e CBS, eles criaram um artigo novo na Lei Complementar 214, que é o 323G, que cria a Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo. Então, o que é essa Câmara? É uma Câmara que vai julgar recursos em que houver divergência de direito, de matéria jurídica, não pode ter nova análise de fatos, entre julgamentos entre o Tribunal do IBS e o CARF. Então, eu vejo assim, eu tenho só 5 minutos, né? Então, eu vejo dois problemas fundamentais nessa Câmara Nacional. O primeiro é que acabou com a paridade, né? Vão ser 12 jogadores, né, com o presidente, mais um presidente. Esses 12 jogadores eles fizeram a seguinte paridade: 4 contribuintes, 4 vindo do Tribunal do IBS e 4 do CARF.
Então, paridade entre a sociedade civil e julgadores representantes das fazendas não teremos. Agora, muito possivelmente, o que se pensou? Eu tenho que ter uma paridade, porque se eu tenho uma divergência do CARF com o tribunal do IBS, eu vou ter, pelo menos, vamos dizer, representantes dos dois lados. O que, para mim, também não resolve. Eu acho, na minha experiência de vida aqui com quase 60 anos, que nós vamos ter, na verdade, a briga maior vai ser entre julgadores do IBS, representantes do Comitê Gestor e representantes da Administração Fazendária Nacional, e os 4 julgadores representantes dos contribuintes vão ser o fiel da balança. Eu acho que no final do dia é isso que vai acontecer, mas a paridade formal nós não temos, né? Então, eu acho que a gente pode, talvez seja até um tema de judicialização, se nos tribunais administrativos brasileiros a gente tem a paridade. E começa que até o tribunal do IBS, né, os presidentes das câmaras sempre serão da Fazenda diferente, e que farão um desempate diferente dos do CARF. Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema, para mim, que eu acho intransponível nessa redação, é a previsão que está, deixa eu ver aqui, no 323G, no parágrafo 5º, que fala o seguinte: as decisões tomadas em sede de recurso especial não se vinculam aos fundamentos trazidos pelas partes e podem divergir tanto do acórdão paradigma quanto da decisão recorrida, ou seja, amplos poderes para decidir da maneira que quiser. Inciso 2. Não podem afastar a aplicação ou deixar de observar a legislação tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Olhem que beleza! A Receita Federal emitiu uma instrução normativa da CBS, falando que a incidência que incide sobre locação X. O tribunal, o comitê gestor, fez a instrução normativa falando que a locação não incide sobre, que não incide o IBS sobre a mesma locação X. Ou seja, os julgadores dessa Câmara Nacional não vão poder julgar, que eles não vão poder afastar a ilegalidade de nada. E olha só que maluquice. Se qualquer um dos entes quiser que seja mantido, vamos dizer que os dois têm a solução de consulta no mesmo sentido, e o CARF julga de maneira diferente, porque o CARF pode afastar a ilegalidade dos atos infralegais, sobe para a Câmara Nacional, e a Câmara Nacional tem menos poderes que o CARF. Gente, é o Odo Borogodó. Quem achou isso aqui bom não faz processo administrativo fiscal tributário. Quem achou boa essa Câmara Nacional? Porque essa Câmara Nacional, me desculpe, é um engodo para não poder afastar atos infralegais. No primeiro momento que eu li, eu achei que poderia ser que sempre iria prevalecer os julgamentos do IBS, porque era só ter uma decisão do IBS para uma solução de consulta ou para qualquer ato, levando em consideração o ato infralegal do IBS, mas não. Na verdade, você vai poder voltar atrás de uma decisão do CARF que fez um julgamento sem afastar a ilegalidade. Ou seja, para o contribuinte é péssimo, para a sociedade civil é péssimo, não vai ter uniformidade nenhuma, porque essa uniformidade só vai ser uma uniformidade a favor do fisco, né? Ou não vai ter, né? Se a gente tiver, então voltando, se a gente tiver interpretações divergentes das administrações, entre as administrações do IBS e CBS, vai ser um não julgar, porque o conselheiro, não sei como é que vai chamar, o julgador desse tribunal, se ele decidir de um lado, ele fere o regimento, que ele está afastando uma instrução normativa do comitê gestor. Se ele decidir do outro lado, ele fere o regimento, porque ele está afastando o ato interpretativo da Receita Federal. Então, gente, do Ministério da Fazenda. Então, ou vai ser um não julgar, ou vai ser um julgar pro fisco. Então, eu falo, quem achou bom dessa maneira, seria muito bom se pudesse
se tivesse paridade formal e se pudesse afastar os atos infralegais. Da maneira como está, é um engodo, gastação de dinheiro para os governos, que vão ter que pagar por esse tribunal, perda de tempo para o contribuinte, porque ele vai perder, e todos vamos para o judiciário. Então, gente, eu não trago boas novas, o meu debate, a minha participação, ela é para falar que a contribuição de quem fez essa emenda para trazer isso não foi nada boa e que eu acho que nós teremos menos contencioso administrativo, porque os grandes focos de contencioso administrativo, que são conceito de insumo para PIS/COFINS, ou que dá crédito para PIS/COFINS no lado da Receita, e notas inidôneas e questões de crédito no caso de ICMS, e o local da prestação de serviço de ISS não vai ter, né? Porque a gente vai ter crédito com pagamento e crédito amplo. Agora, o que sobrar para o processo administrativo, gente, quando a gente fizer proposta, a gente já faz proposta para o judicial junto e põe o êxito bom lá, porque aqui no administrativo não teremos. Não tenho, então, meu debate, minha parte aqui é uma parte muito pessimista, mas realista também, gente. Agradeço, Carlinha e Ana Carol, a oportunidade, todas as minhas amigas aqui do Sente. Obrigada. Oi, Cícero. Muito Tudo bom? bom, Você como é que Suzy. tá? Tem alguém com o áudio aberto aqui. Suzy, obrigada. Eu já vou passar a palavra aqui para Camila. Camila, sócia de Utume Advogados, para continuar aquecendo aqui o debate, Camila. Obrigada. Queria parabenizar primeiro o Sente, na pessoa da Ana Carol Monguilô, da Carlinha, parabenizar a Renata e a Ana Cláudia, que precederam as minhas falas, e a Suzy, que assim, eu consigo, assim, ela para mim, ela está certa em gênero, número e grau. Mas a minha ideia aqui inclusive, tecer alguns rápidos comentários sobre esses últimos substitutivos, né, do PLP 108, em relação também ao contencioso, porque nós tivemos a primeira versão do PLP 108, acho que lá em junho de 2024, a gente teve mais de um ano para discutir, então, PLP 108, patinho feio, nem um milésimo discutido como foi o PLP 68, que virou a Lei Complementar 214. Ninguém queria discuti-lo porque ele era, né, a formatação do comitê gestor. Só que uma coisa engraçada é que Suzy e eu estávamos no mesmo evento no dia que saiu o PLP 108, e a gente tinha que falar dele. E a gente começou a olhar, eu estou tendo aqui, mas não, a gente começou a olhar pelo celular e, nossa, o negócio está muito feio. E nós estivemos na Câmara, falamos quão feio esse PLP 108 era, participamos de dezenas de discussões, aqui mesmo no Sente, né? A gente já tinha mencionado, a gente já tinha tido uma primeira rodada do PLP 108 em relação ao contencioso. A hora que ele chega no Senado, também conversamos bastante, e a gente teve a última versão do PLP 108, eu estou falando especificamente em relação ao contencioso, lá em novembro de 2024, quando ele chega, então, no Senado. Discutimos, participamos de um monte de coisa, apontamos, alertamos, Brigagão junto com a gente, a Karen, diversas discussões. E, claro, né, a Ana Cláudia Borges também, guardiã dos interesses do CARF, dos contribuintes. Nós alertamos muitas questões, e fato é que, passado 1 ano e 3 meses dessas discussões, a meu ver, e então divido isso muito com a Suzy, é que, assim, a meu ver, o contencioso e a fiscalização pouco evoluíram para que, de fato, a gente possa dizer que existe uma simplificação, que o contencioso e a fiscalização vão ficar mais eficientes, que os contribuintes, de fato, vão estar revestidos de maior segurança jurídica, que os entes, de fato, vão cooperar entre si. O que eu vejo, inclusive, uma certeza minha, é que a gente está ainda muito longe dos princípios tributários que nortearam e embasaram essa reforma tributária. Óbvio
que houve melhorias de 1 ano e 3 meses para cá. Óbvio que a gente tem que reconhecer um esforço de ouvir milhares de coisas, porque o PLP 108, ele não é unicamente do contencioso do IBS. Ele trouxe algumas melhorias. Primeiro, até a definição quanto a esse procedimento, né, das fiscalizações. Agora a gente sabe que não vai ter, ou pelo menos a gente imagina e quer que seja assim, que não teremos 3 fiscalizações sobre aquela mesma operação. Houve uma tentativa de equalizar as multas, né? E uma tentativa que, inclusive, eu vou deixar essa parte para a minha colega Dani Lara. Houve um retrocesso enorme em relação às obrigações acessórias, mas eles tentaram equalizar. Então, um auto de infração que tenha evidência de crime contra a ordem tributária, agora ele vai ser 100% a mesma coisa que é a CBS. Houve a inserção da solução de consulta aparentemente única. Houve uma coisa bastante ruim, mantiveram o fato dos julgadores não poderem afastar a lei evada de ilegalidade. Isso deveria ter sido visto. Manutenção de os ritos continuam não se conversando, os ritos de IBS e CBS. Em relação a prazos, nomenclaturas, para que vai chamar de repetição, de pedido de verificação do julgado e não de embargo de declaração? Por que a gente vai chamar de recurso de uniformidade e não de recurso especial? Por que a gente continua com esses ritos diferentes? Olha que coisa difícil. Número de julgadores, paridade. Então, assim, muitas coisas que poderiam ser vistas e não foram. Só que tiveram algumas coisas boas, tiveram manutenção de coisas que precisavam ter sido ajustadas e tiveram pioras. Essa extensão da multa que a Dani vai explicar para a CBS, enquanto ela deveria ter sido extirpada do nosso ordenamento jurídico, para o IBS, piorou. Eles excluem, né, no caso de voto de qualidade, o PLP, a redação do PLP 108 anterior, previa a exclusão dos juros de mora. Eles tiraram isso. Então, assim, a gente vê também pioras, óbvio, coisas boas, coisas ruins, e eu acho que esse é o movimento, né, de 1 ano e 3 meses para cá. A questão é que, ao que tudo indica, não teremos grandes alterações. Então, isso vai ser julgado hoje, provavelmente, né, vai ser votado hoje pelo plenário do Senado, e provavelmente tudo isso que a gente está discutindo aqui, dessas pioras, e houve sim pioras, vão passar do jeito que estão. Então, isso muito me preocupa. Enfim, e a ideia foi trazer um pouco mesmo em 5 minutinhos as problemáticas que nós temos aqui e o que houve de alteração de 1 ano e 3 meses para cá, né, com relação a esses novos substitutivos. Agradecendo e parabenizando novamente por esse evento de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Muito bom. O seu áudio estava falhando um pouquinho em alguns momentos, depois ele melhorava, e aí. Mas deu para. Deu para ouvir. Pegar tudo. Deu umas pequenas falhadinhas no meio, mas ele logo melhorava, então eu falei, não, nem vou interrompê-la, que a Ai, gente que bom. tá funcionando. Obrigada, Camila, e já passo aqui a Obrigada. fala para Dani Lara, sócia do Rolim Goulart Cardoso Advogados, e que vai falar um pouquinho mais sobre essa questão das multas, das penalidades. Dani, a palavra é sua. Obrigada, Carlinha. Bom dia a todos e a todas. Uma alegria imensa, não preciso nem dizer novamente, né, de estar aqui com vocês, de estar na BDF, no Sente. Acho que essa iniciativa realmente ela é inovadora, porque efetivamente aqui a gente consegue aprofundar as questões técnicas, né, de forma levar para a sociedade as discussões e mostrar que as mulheres aqui são extremamente capazes e técnicas.
aqui a minha fala, ela vai voltar muito para a questão das multas, tá? Então me foi colocado esse ponto, como que o PLP 108 trouxe, ou pelo menos na redação agora, né, do relatório do senador Eduardo Braga, como que vai ser endereçada essa questão das multas. Além de eu falar exatamente, porque ali né, há uma alteração da 214 com relação a esse ponto, mas além de falar sobre isso, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o que motivou essas alterações, né? A gente tinha ali na redação inicial do PLP 108 e na discussão que tinha uma aplicação das multas muito by the book, né? Então a gente via ali uma discussão muito daquelas multas normais que a gente já estava acostumado. Não é que isso modificou totalmente, mas eu acho que trouxe um pouco mais de racionalidade com relação à aplicação das multas, com alguns problemas, como a Camila já apontou, mas eu acho que trouxe alguns pontos que são muito positivos, né? Então, em primeiro lugar, tem ali sim uma harmonização entre IBS e CBS e um deslocamento para 214, que eu acho que faz mais sentido, efetivamente, isso ser tratado na 214 do que exatamente né, na lei que for ser originada após o PLP 108. Então, esse é um ponto que eu acho que é interessante. Segundo lugar, é importante a gente colocar que a questão da fiscalização do IBS, né, ela vai ser muito importante aqui, porque a gente sempre teve esse receio de ter diversas fiscalizações, com diversos entes ali analisando o mesmo fato gerador, e isso gerar efetivamente uma indústria da multa, como a minha amiga Suzy falou, inclusive na audiência pública lá no Senado, né? Então, para evitar esse número absurdo que poderia surgir de fiscalizações e de autuações e aplicações de multa, então, agora a gente vai ter um sistema eletrônico em que a fiscalização que pretender, né, o ente tributante que pretender fazer uma fiscalização, ele tem que ir lá nesse sistema eletrônico, dizer do seu interesse em instaurar aquela fiscalização, lá com algumas informações sobre o sujeito passivo, tipo de operação, períodos, motivos ali da fiscalização, e outros entes podem aderir àquela fiscalização. Então, eu acho que isso foi efetivamente um avanço. Também há um foco muito grande, isso eu achei que é um ponto extremamente positivo. A gente tinha na redação original um foco muito no punitivo, né? Então, o contribuinte estar em conformidade com a administração tributária, com seu recolhimento de tributos, ele estava vinculado a uma punição, simplesmente, caso ele não cumprisse com as suas obrigações. Aqui nesse relatório novo, né, na nova redação, há um foco muito grande na conformidade tributária, inclusive com a possibilidade, né, de ter um programa de conformidade tributária. Ele não está exatamente no artigo lá que trata das multas, mas a hora que a gente está falando das multas, ele faz a remissão a esse programa de conformidade tributária, que a gente sabe que ao longo do tempo, essa relação entre fisco e contribuinte, vinculada ao princípio da confiança, etc., tem tomado muito corpo, né? A gente tem tido uma melhora nessa relação com as procuradorias, com a própria administração tributária. Então, eu acho que esse foco aqui no IBS, na CBS, tem que ser muito relevante. Com a criação desse programa de conformidade, que está lá no artigo 471A, ele tem como objetivo, então, incentivar essa regularidade fiscal e a autorregularização do contribuinte. Trazer um tratamento diferenciado para os contribuintes que tiverem efetivamente esse histórico de conformidade, separar o joio do trigo, né? Então, o contribuinte que tiver essa adesão, obviamente, ao programa vai ser voluntária, vai ter um regulamento sobre ele, etc., mas com critérios objetivos, né? E ele vai tratar sobre diversas benesses para esses contribuintes que estiverem em conformidade, que estiverem bem nesse programa de conformidade, né? Então, ele vai ter, por exemplo, prazo ampliado para cumprimento de obrigações acessórias, ele vai ter prioridade no ressarcimento, nos pedidos de ressarcimento, e ele vai ter redução de penalidades por descumprimento de obrigação acessória ou de obrigação principal. Vejam,
as multas que foram definidas ali no novo relatório, na nova redação do PLP, elas são as multas que a gente já está meio acostumado. Então, vai ter lá a multa de 75% quando o tributo não for pago, vai ter uma majoração para 100% em caso de sonegação e fraude, para 150% em caso de reincidência. E aí vejam que aqui o legislador, né, ele está bem apoiado ao que o Supremo tem decidido, principalmente lá no tema 863, que ele fala daquela questão da aplicação da multa em caso de sonegação fiscal, ela tem que ser limitada a 100%, e no caso de reincidência, até 150%, né? Mas vai ter uma possibilidade de redução em caso do contribuinte estar em conformidade. Então, assim, eu acho que o programa de conformidade tributária, mais do que a própria aplicação das multas, ele é muito importante porque ele revela uma intenção efetiva do legislador em dar mais atenção àquele bom contribuinte, né? Um outro ponto que é muito relevante com relação à aplicação das multas é a questão da base de cálculo, tá? A base de cálculo das multas, no caso da redação anterior, a base de cálculo era simplesmente o valor do tributo, né? Então, o contribuinte que deixa de recolher algum tributo aplica lá a multa de 75% pelo não recolhimento, etc. Um outro ponto, antes de eu falar sobre essa questão da base de cálculo, um ponto que é importante, na hora que eu falei da multa, da majoração, né, para caso de sonegação e fraude, é importante colocar que fraude, sonegação, conluio, simulação, os conceitos estão na legislação. Isso é muito importante também, porque às vezes esses conceitos, eles são aplicados até pela administração tributária de uma forma muito, né, sem muito critério, né? Então a gente tem que acabar discutindo se foi efetivamente, se ocorreu uma fraude, se ocorreu... Não quer dizer que a gente não vá continuar discutindo isso, mas eu acho que vai ficar um pouco melhor, porque os conceitos estão claros na própria legislação, tá? Então esse é um ponto relevante. Mas voltando para a questão da base de cálculo, então a gente tinha na redação anterior que a base de cálculo da multa seria simplesmente o valor do tributo. Há uma intenção de correção na possibilidade de uma distorção da aplicação dessa multa, naqueles casos em que os contribuintes eles têm um regime diferenciado, ou regime especial. Então, vamos dizer, o contribuinte ele tem, né, os advogados, né, a gente vai ter uma redução ali de 30%. Então, na hora que aplica a multa, ela vai ser em cima do valor do tributo que eu tenho a recolher, seria, né, em cima do valor do tributo que eu teria a recolher caso eu não tenha recolhido. Aqui, a ideia foi a criação de um valor do tributo de referência como base de cálculo para essas multas. O que é isso? Para evitar que aquele contribuinte que tem isenção ou que tem uma redução, que está no regime diferenciado, tenha um valor de multa reduzido, eles criaram esse valor do tributo de referência e ele é a alíquota de referência sobre o valor da operação, mesmo quando a gente está tratando de operação isenta ou imune ou com redução de alíquota, para que os contribuintes que pratiquem o mesmo tipo de infração sofram a mesma punição. Eu acho que aqui a gente tem um problema, porque efetivamente eu posso ter até uma multa que vai ser proporcionalmente ao tributo não recolhido muito maior, né, do que no caso em que aquele contribuinte que está no regime normal, né, de apuração do IBS e da CBS. E um outro ponto que eu achei relevante também é o afastamento da multa em caso de erro material ou de falha simples, né? Quando ali é uma entrega de declarações ou de documentos, não podendo ser, obviamente, falhas que prejudiquem o conhecimento da operação, o destino e tal. O que se entendeu aqui é que esse tipo de situação deve ser resolvido pela autorregularização. E aí, mais uma vez, a gente voltando para aquela questão da conformidade, de uma relação mais de confiança entre fisco e contribuinte. Eu acho que aqui a gente vai ter também uma discussão, muito provavelmente, do que seria esse um erro ou uma falha simples, né? Acho que em algumas situações isso pode até gerar algum tipo de
de contencioso. Mas esses são os pontos, Carlinha, que eu tinha assim para colocar, ao invés de eu ficar listando aqui quais são as multas, aqui ali nas obrigações acessórias a gente vai ter multas vinculadas àquela unidade de padrão fiscal, né? E aí eu acho que não faz sentido a gente passar, acho que basta ler ali a legislação. Mas eu acho que esses são os pontos principais com relação à intenção mesmo. Acho que, né, dali do grupo que criou né, essa nova redação do PLP, eu acho que o que está por trás é um pouco isso tudo que eu falei. Acho que a gente vai ter alguns problemas aqui, mas eu acho que ele vem também com um lado positivo em relação a dar mais valor, né, e mais importância a um programa de conformidade fiscal e aquele bom contribuinte que segue e que está cumprindo as suas obrigações. Obrigada, Carlinha, obrigada a todos. Dani, muito obrigada. E esse ponto dos programas de conformidade, eles estão mais relevantes do que nunca agora nesse cenário de reforma tributária, né? Até quando a gente olha para o texto da Lei Complementar 214, para os prazos de ressarcimento dos créditos de ICMS, como o prazo é melhor para aqueles contribuintes que estão ali dentro dos programas de conformidade, né? Então, é um tema super relevante. E falando em crédito, eu já passo aqui a fala para Flávia. Flávia Gruppenmacher, falei certo? Gruppenmacher, Isso. que vai tratar um pouquinho aqui dos créditos acumulados de ICMS. Flávia, a palavra é sua. Bom dia a todas e todos. Também queria agradecer o convite, né? A oportunidade de estar falando para um público tão qualificado e numa oportunidade como essa, que é uma das mais importantes, acho que a gente tem, que é o CENT, né? O Centro de Excelência. São várias mulheres qualificadíssimas, reunidas e discutindo assuntos de primeira importância. Então, eu queria agradecer a BDF, na pessoa da Carol, da Carlinha e o IN, enfim, o IN, e todas nós, né, que estamos no comitê e estamos ali trabalhando para trazer as melhores discussões. Eu fiquei com a responsabilidade de comentar sobre o aproveitamento dos créditos de ICMS e eu imagino que a maioria aqui sejamos advogados, os que não somos contribuintes. Então, é um tema de muita importância, enfim, e urgência para todos nós. Todo mundo está muito aflito, né, com essa questão. Porque o PLP trouxe alguns... Ai, desculpa, gente. Alguns requisitos, enfim, algumas previsões que não são as melhores para os contribuintes e que nos preocupam. Algumas coisas já foram corrigidas, enfim, né, ou deram um certo alento, mas como está hoje, a gente ainda tem algumas questões a serem comentadas. Eu separei algumas, né? Tem vários pontos sobre isso na lei. Eu separei alguns pontos que eu achei mais gritantes, enfim, principalmente com relação aos prazos, né? Que a gente, para fluxo de caixa ali das empresas, é uma questão complicada, enfim, porque o que o PLP prevê? Ele prevê ali no, no artigo, deixa eu já abrir aqui. Enfim, eu fiz uma tabelinha com os prazos, depois eu posso até mandar se as meninas quiserem disponibilizar, mas para ficar mais fácil de visualizar. Mas como a Dani estava falando, a gente precisa estar em conformidade, né? A Carla comentou que isso ajuda até para o aproveitamento desses créditos de CMS. Então, alguns pontos ali da lei que vale a pena ser ressaltados. Então, primeiro, a morosidade nos prazos. Por quê? Primeiro que a gente os contribuintes, né, vão poder ir e pedir o aproveitamento, a homologação, enfim, desses créditos, que sejam créditos que já estejam inscritos e não compensados até 31 de dezembro de 2032, beleza. Eles devem estar
entre como texto da lei, tá? Regularmente apurados na escrita fiscal do estabelecimento e admitidos na legislação estadual vigente em 31/12/2032. Esse é um primeiro ponto, antes até dos prazos, que os prazos são uma coisa gritante, mas me chamou a atenção como estudante do federalismo, né, que dá uma preocupação sempre que a gente vê esse tipo de admitidos pela legislação estadual vigente em 31/12 de 2032, porque a gente já fica com um problema que é uma falta de uniformidade, que é justamente o que a reforma queria corrigir, uma das questões que a reforma queria corrigir. Então, é um primeiro ponto que talvez fosse importante algo mais uniforme, mas eu também entendo que, considerando o CMS um tributo estadual, isso tem uma importância ali, então, assim, é uma crítica, mas é mais um comentário sobre possíveis problemas que a gente tenha no futuro. Também tem uma previsão de que créditos que sejam reconhecidos posteriormente, né, por decisões judiciais, possam ser incluídos. Mas, em princípio, eu trouxe as questões dos créditos que já estejam reconhecidos. Então, o contribuinte ele vai ter que protocolar esse pedido, né, de homologação do saldo credor, e o Estado tem até 12 meses para se pronunciar, os estados e o Distrito Federal, né? E esse prazo pode ser prorrogado por mais 12 meses. Só que, assim, isso é só depois de 2032, a gente não está falando de agora. Então, na verdade, é uma questão que são 2 anos daqui a 7, 8 anos. Vocês estão falando de quase 10 anos para o contribuinte poder ter a possibilidade de reaproveitar, enfim, reaver esse crédito. Além disso, tem uma previsão de homologação tácita, que, claro, que por um lado é bom, considerando os problemas que a gente enfrenta ali com a morosidade, né, dos fiscos estaduais, enfim, mas por outro é um problema porque se eles já estão prevendo uma homologação tácita, é porque provavelmente eles não vão cumprir os prazos, então a gente já tem que contar com esses 12 meses mais prorrogáveis por mais 12, no mínimo, para ter alguma resposta. Tem algumas previsões de cessão ali, mas eu acho que um dos prazos que mais assusta também é o parcelamento do ressarcimento em espécie, quando não for um crédito que for ser reaproveitado, porque ele pode ser reaproveitado em ICMS, né? Ou em IBS. Tem a previsão também de reaproveitamento em IBS. Só que para ressarcimento em espécie, o prazo que está com enfim, as parcelas separadas, né? Dá 20 anos para isso ser ressarcido. Então, o valor do crédito ele é diluído e o que prejudica, claro, o caixa das empresas, né? Porque são créditos, ou seja, não é que é um saldo devedor, é um saldo credor das empresas, elas têm direito ao aproveitamento, é um tributo que elas não devem, mas que fica no passivo ali até esse ressarcimento integral, que pode demorar até 20 anos. Então, esperamos que isso tenha sido corrigido hoje à tarde, mas acho que talvez não tenha sido mudado, mas pelo menos reduzir para 10, não 20 anos, enfim, fazer uma redução ali que seja significativa, mas que também não seja um absurdo, né, considerando o tamanho do cobertor. E, claro, acho que a principal questão mais angustiante é essa, que a transferência é tardia, porque depende desses pedidos a partir de 2030, o crédito a partir de 2032, enfim, mas a previsão, na verdade, é que com a homologação tácita isso seja depois de 2038. Então, são mais de 13 anos que as empresas não vão ter acesso ao aproveitamento desses créditos. Enfim, tem várias questões aqui, eu fiquei me batendo para segurar algumas coisas, mas acho que o principal é essa insegurança jurídica, e a gente depende da legislação estatal, a gente sabe que os estados interpretam de formas diferentes, então talvez fosse importante uma unificação, pelo menos na legislação que vai ser estabelecida a respeito disso estadual, né, até lá.
E também por questões a gente tem estados hoje que não tem essa legislação permissiva de aproveitamento de cessão de crédito, né? Porque tem muitas empresas que também vão ver como saída a cessão de crédito, que é permitida, claro, sendo um crédito rígido e homologado, enfim, reconhecido, mas, e a empresa também estando em conformidade, né? Tanto quem cede, o cedente quanto o cessionário. Mas tem estados que não têm essa previsão, e a gente tem empresas não só que estão em estados diferentes, mas que a própria empresa está em diferentes estados e vai ter que operacionalizar isso de lidar com esses créditos, ou para aproveitar, ou para pedir ressarcimento, ou para ceder, enfim, a depender da onde a operação está sendo realizada até 2032. Então é muita coisa ainda para acontecer, muito dinheiro para rodar, muito ICMS para pagar e muito crédito para ser gerido ainda. Então, basicamente isso, é bastante coisa, né, como eu falei, mas eu não quero me estender e agradecer de novo a oportunidade. Flávia, muito bom, muito obrigada. Foi excelente os seus pontos e isso reforça, né, a importância desse olhar e dessa preparação pré-início da reforma tributária, né? Até porque, de fato, esse ponto dos créditos ICMS é extremamente sensível, e as empresas olharem para isso, né? E olharem em como aproveitar ou monetizar o máximo possível esses créditos, pré-implementação da reforma é um caminho também a ser analisado. Mas vamos lá, vamos para a nossa reta final aqui, porque o PLP 108, além de tudo isso, trata também do TCMD e TBI, né, Ana? E traz aí, né? Na verdade, traz algo que também já era esperado por nós, mas a gente não imaginaria que viria junto do texto do PLP 108 aí, que discute contencioso, fiscalização e esses aspectos da reforma tributária sobre o consumo. Mas vamos lá. Ana, muito obrigada por estar aqui conosco. A Ana vai tratar do ITCMD. A Ana é sócia do recém-formado escritório. Ana, vou deixar você pronunciar o nome para poder Sambarré aproveitar e. Advogados. Muito bom. Muito sucesso na nova fase, viu, Ana? Muito obrigada, Carla. Agradeço a você por toda a coordenação. É sempre um prazer estar aqui. Agradeço ao Sente na pessoa da Ana Carolina Monguilô e todas que falaram antes de mim. Sempre um prazer estar aqui. E aí eu vou fechar com o ITCMD, tentar aqui ser breve, mas como você falou, de fato, o PLP traz regras de TCMD e ele traz regras com aquele conceito de uma lei complementar de TCMD, que era algo que o PLP da Câmara já trazia, só que ele traz agora com algumas modificações, e aqui eu vou destacar um pouquinho dessas modificações. Alguns arranjos aqui, eles são simplesmente de organização, então o PLP ele tentou colocar os conceitos num artigo único, né, no artigo 147, então ele capturou conceitos que estavam em outras partes do PLP da Câmara, conforme aprovado na Câmara, e trouxe para o artigo 147. Mas ele trouxe mais dois conceitos, um conceito de transmissão causa-mortes e um outro que é de bem ou direito, no qual ele traz uma ideia que já estava também no PLP, de que qualquer bem móvel ou imóvel que tenha expressão econômica. Então, ele traz essa ideia de ter expressão econômica e cita ali alguns exemplos, inclusive cotas, ações, cota de fundo de investimento, direitos autorais, direitos da personalidade na sua dimensão patrimonial. Então, ele acaba trazendo alguns exemplos. Um outro ponto que acho que vale comentar das mudanças entre o PLP aprovado na Câmara e o do Senado é que na Câmara a gente tinha alguns fatos geradores de doação em que se equiparava a doação no caso de perdão de dívida por liberalidade e sem justificativa negocial passível de comprovação, quando se falava numa operação entre pessoa vinculada, né? Aqui no caso, a regra do PLP que está no 108 acabou sendo mais genérica, porque ela passou a falar em remissão, outra palavra para chamar de perdão também, né? Remissão de obrigações de atos onerosos. Então, ela acabou ficando um pouco mais ampla na questão do perdão do que estava no PLP da Câmara. E também uma mudança com relação
ao PLP da Câmara, é que ele falava que era doação também, eu estou colando aqui as redações, porque não tem como falar desse assunto sem cola, né? Que era doação à transmissão entre pessoas vinculadas que eram declaradas como onerosas e para uma pessoa que não tivesse capacidade financeira. Então, trazia aqui uma hipótese já de simulação. Aqui, o que o PLP do Senado ele fala numa doação que é equiparada à doação ser uma transmissão declarada como onerosa em simulação ato gratuito, e mais à frente ele esclarece que essa simulação ocorre quando seja uma transmissão em que não exista a comprovação de capacidade financeira ou que seja a uma pessoa vinculada ao real destinatário da liberalidade. Então, aqui para doação, a gente tem ali alguns fatos geradores que é importante ter atenção, principalmente acho que a questão de operações que possam ser consideradas como simuladas, esse assunto da pessoa vinculada, que é trazido na Câmara e no Senado também. A Câmara, ela tinha uma regra de domicílio tributário na hora de estabelecer qual que era o ente competente para tributar. Então, sempre quando a tributação estava vinculada ao domicílio da pessoa, uma regra um pouco mais complexa, porque ela acabava se reportando ao local onde eram as relações econômicas mais relevantes da pessoa física e da pessoa jurídica. Algo que a gente acaba vendo em tratados internacionais, eles trouxeram um pouco no PLP da Câmara. Quando chegou no Senado, o Senado ele julgou que as regras de domicílio do artigo 127 CTN eram suficientes, então não era necessário ter essas disposições. Acrescentou apenas que, no caso de pessoas físicas, se presume que o domicílio tributário é aquele que a pessoa física declarar na sua declaração de ajuste anual, né? Então, isso é algo que a Senado trouxe de diferente, substituiu em relação à Câmara. A Câmara tinha uma disposição que determinava que não era transmissão causa-mortes o contrato de risco, o benefício devido em contrato de risco. Essa disposição foi eliminada, mas para cá foram trazidas algumas isenções, algumas previsões de não incidência, inclusive para refletir a decisão do STF de não incidência de TCMD sobre PGBL e VGBL. Então, foi trazido com uma redação um pouco mais ampla, mas falando em não ter incidência sobre benefício devido em relação de contrato de previdência complementar ou de seguro e mais algumas figuras, né? E isso trouxe o que já estava refletindo a jurisprudência do STF, e isso é importante porque traz mais segurança. O STF já tinha trazido isso, estando no PLP, traz mais segurança. Algumas imunidades foram incluídas, como relativas à doação de livros, de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. E aí, o que a gente tem aqui, quando a gente passa para o momento de ocorrência do fato gerador, a gente tem duas hipóteses novas na transmissão causa-mortes, que estão ligadas à ideia de morte presumida, e para doação para doação, a gente tem algumas questões quanto ao momento do fato para imóveis e para participações societárias. Para imóveis, ficou que o momento é a data da formalização do ato translativo, do título translativo, seja uma escritura de doação ou outro documento que possa ser levado ao registro. Então, a incidência não se dá no registro, mas sim no título translativo. E para cotas, ficou a data do registro na junta comercial e outras participações societárias que não sejam cotas, quando tiver o registro no órgão competente. Aí a gente tem mais aqui dois aspectos que eu queria comentar para fechar esse TCMD aqui. Estou quase sem fôlego, mas acho que não vou estourar muito tempo. Havia uma regra de decadência no PLP da Câmara, que era uma regra que era preocupante, porque ela vinculava a decadência ao momento no qual a administração tributária tivesse ciência do ato ou do negócio jurídico. O que realmente, de fato, enquanto não tivesse ciência, não começava a contar o prazo, isso gerava insegurança jurídica. Essa regra ela foi eliminada e o Senado ele considerou
que as regras do CTN sobre decadência já eram suficientes para tratar do ITCMD. E aqui a gente vem num último ponto bastante polêmico, que é a questão de qual é a base de cálculo no caso de doação de cotas ou transmissão causa-mortes de cotas, ações que não tenham negociação num prazo breve ou não tenham negociação em bolsa. E nesse caso, a gente aqui foi para um bom caminho, depois deu uma escorregada e um momento a gente está no momento da escorregada. A Câmara ela tinha uma redação bastante complexa que falava de bate-cálculo ser determinada com metodologia tecnicamente idônea e adequada às cotas ou ações e tratava de várias formas de cálculo. Quando chegou no PLP do Senado, no primeiro parecer do relator Eduardo Braga, voltou-se para o valor patrimonial dividido pelo número de cotas, e aí nós estávamos felizes. Passou 10 dias, veio uma nova redação, a complementação de voto, e aí, nesse caso, se determinou que as cotas elas serão determinadas, as ações, participações societárias, são determinadas com base no valor de mercado dos bens que compõem o patrimônio líquido da empresa, acrescido do valor de mercado do fundo de comércio. E aqui a gente começa a ter um descasamento entre o valor patrimonial da cota, aquele valor contábil, e o valor do bem que a empresa possui. E esse aqui, se a gente já falou aqui de diversos assuntos ao longo desse evento, que são potenciais de litígio, esse aqui com certeza é um potencial grande de litígio, principalmente quando a gente está falando de holdings patrimoniais, holdings imobiliárias. Aqui a gente tem um potencial de muita dúvida quanto a que valor de mercado é esse. E aí, falando rapidamente do ITBI, o que o PLP faz é alterar o artigo 35 a 41 do CTN, que era um artigo que ele falava em transmissão de bens imóveis. Ele não falava nem de intervivos e causa-mortes, até por conta do momento em que o ITCMD, o CTN foi editado, né? E aqui, então, ele traz lá as expressões intervivos, e acho que o mais importante aqui que ele também seguiu a mesma linha do ITBI ser devido no momento e do título translativo da propriedade do imóvel, então, ou seja, não ficou vinculado ao registro e não trouxe a redação da Câmara que colocava como opcional essa antecipação para o momento, para a data da celebração do título translativo. Então, ficou equiparado com o TCMD os dois fatos geradores na data do título translativo. E também aqui a questão de que tinha já estabelecido, tinham sido definidos critérios técnicos para estimar o valor venal dos imóveis, valor venal definido como sendo o valor de negociação à vista em condições normais de mercado, e agora foi incluído que a administração tributária precisa divulgar os critérios que ela adotou para determinar o valor venal. E aí já tinha uma previsão do contribuinte em procedimento específico poder questionar. E aí, com pouco fôlego, estendi um pouco, mas tentei aqui resumir o que temos de TCMD e TBI nesse projeto. Ufa! Ana, obrigada. A mensagem aqui do Peterson. Só eu tenho a impressão que não vou dar conta de tantas alterações em tão pouco tempo. Não, Peterson, estamos todos juntos. Veja que, gente, o que é muito legal, né? A gente chegou aqui em 150 pessoas online e são 11h20, a gente já está quase 2 horas e ainda estamos com 97 pessoas. Isso mostra, né, o quanto o debate foi riquíssimo, o quanto tem tantas pessoas interessadas no tema. E só agradecer mesmo a todo mundo que está aqui conosco até agora, agradecer as nossas palestrantes, agradecer a BDF por esse espaço, essa oportunidade, no nome da Ana Carolina, que está aqui conosco também até o final. O Sente é um grupo realmente maravilhoso, e ficamos muito felizes de ver toda essa turma aqui. Para quem não é associado da BDF, associa-se.
Estamos com as portas super abertas, né, Ana, para cada vez ter mais mulheres aqui dentro do Sente, ter homens acompanhando e participando e seguindo conosco, né? Eduardo, William, Juliano, José, é muito bom. E vou passar depois a palavra final para a Ana, e antes só eu deixei aqui alguns lembretes. Primeiro, o nosso curso de reforma tributária está aberto. É um dos cursos mais completos que tem. Somos suspeitas, né? Mas é um curso super completo. A gente está no módulo 2, que trata dos regimes específicos, diferenciados, setores. Todas as aulas estão gravadas. O curso vai até dezembro, então ainda dá super tempo de acompanhar. E os professores super abertos também aqui a tirar dúvidas. Temos o curso, inscrições abertas para a segunda edição do curso de agronegócio e tributação. É um super curso em parceria da BDF com o IBDT, começo aqui em 13 de outubro. E por fim, semana que vem, ansiosos para o Congresso do IFA Lisboa, de 5 a 9 de outubro. Ana Carolina é uma das palestrantes. E muito obrigada, pessoal, pela oportunidade. Ana, você quer fechar aqui? Carlinha, eu queria só parabenizar todas Já? vocês, você por sua coordenação, mediação, organização, que foi absolutamente incrível. As falas das nossas palestrantes, das nossas debatedoras, elas foram impecáveis. Eu acho que é um sinal, Carlinha, de que a gente vai ter que marcar muitos outros para tratar de cada um dessas centenas de temas. São centenas de temas importantes, então ainda vamos ter muitos e muitos temas para encontros futuros do Sente, todos convidados aqui a sempre participar dos debates, e adorei que você falou do nosso curso de reforma tributária, ele realmente está incrível. Temos aqui diversas das coordenadoras desse curso, você, a Suzy, a Karen, a Bianca, a Flavinha, todas trabalhando intensamente na coordenação desse curso. E hoje à noite a gente vai ter uma aula incrível. Por exemplo, hoje a aula vai ser sobre o setor industrial e comércio, com o secretário José Barroso Tostes, com o Mário Sérgio, que é da CNI, com a Aline. Eles vão falar de regimes específicos, vão falar de Zona Franca, todos convidados a participar. Muito obrigada. Um grande abraço a todos e todas vocês, pessoal. Muito obrigada, viu? Um abração. Obrigada Obrigada, e bom almoço, pessoal. pessoal. Obrigada. Obrigada. Tchau, Bom tchau, dia. tchau. Bom dia, Tchau, bom dia. tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau, bom dia. Obrigada.